Quem vem? Pouco se sabe a respeito. Algum palpite? Meras especulações sobre conjunturas infundadas, sem qualquer argumento com base sólida e confiável. Por favor, disponha. Não vislumbro absolutamente vestígio palpável de suposta materialidade ou espectro de qualquer outro sistema que seja. Apenas pressinto alguma aproximação. Falou bonito agora. E pior, convincente. Sinto a hostilidade como se estivesse personificada. Como se fosse uma de nós. Talvez seja quem se aproxima ou acaba de se instalar. Começaram cedo. Nem metade do dia e a conversa já tem o requinte apurado de demasiadas horas. Presunção de inocência. O que foi agora? Aprecio essa expressão. Réu confesso, essa também me agrada. Não acenderam as lamparinas. Acabou o gás. Habeas corpus, igualmente interessante. Preciso das pilhas para as lanternas. O gerador está nas últimas. O que está lendo nessa escuridão? Só as ideias dos meus devaneios. Por vezes podem ser a única companhia possível nessa imensidão que se tornou a distância. Ainda há pouco estava lembrando dos dias que podíamos ir e vir livre de impedimentos, quando não havia esse isolamento e nem a separação da muralha que nos divide em dois polos. Nessa época o gato sentia falta de companhia e se esfregava ao encontrar alguém que pudesse marcá-lo como sua propriedade. Eles fazem isso. Deixam seu cheiro para marcar que aquele ser o pertence e não o contrário. Agora não estar solitário tornou-se banal para ele. Tenho a vaga sensação de que não me suporta mais por perto. Certa feita contaram-me uma anedota sobre o bichano de estimação de João Gilberto. Teria o abandonado por não aturar mais seu temperamento intragável. No caso, o gato foi quem se foi. Encontrou uma brecha e partiu sem deixar vestígios. A impressão que tenho, quando consigo perceber a presença discreta de Teobaldo, é que sente falta da solidão de outrora. Falo baixo para não detonar ideias em sua cabecinha. Do que está rindo? Parece discurso de uma época indefinida. Eu ando assim mesmo, um tanto atemporal. Por falar nisso, sabe quando estamos? Parece terça-feira, ou talvez seja sábado. O calendário não faz mais sentido, nem mais para onde devemos mirar. A parte mais obscura fica deste lado. No sentido oposto, até onde minha parca visão alcança, parece-me mais penumbroso. A lua ilumina um pouco o horizonte, mesmo minguante. Desde que perdemos a iluminação natural, eu fico apreensivo com o que possa enxergar à luz das velas ou lampiões. Pode ter sido o gato, responsável pelo cancelamento do sol, que você sentiu estar se aproximando. Não, Teobaldo, para variar, descansa em seu cantinho predileto, a sesta da ignorância, ou de quem tem
a serenidade e paz de espírito da absoluta certeza de que não há nada a fazer a não ser procrastinar. A última mensagem que recebi noticiava o Armagedon. Mais assustador que isso, só o silêncio. Nos obriga a criar nossos próprios desatinos. Não comece, por favor. Eu não inventei, eu sinto de fato. É como uma presença magnânima e ao mesmo tempo assustadora. Sem uma forma definida ou pelo menos explicável cognitivamente, a priori. Grandiosa e brilhante. De proporção incalculável. E se aproxima cada vez mais, lentamente aos nossos olhos e sentidos viciados, mas se fará presente a qualquer momento. Vocês não desistem dessa ladainha! O que se pode fazer no meio do caos? Inventar pseudo-verdades, histórias sobre realidades fantásticas ou utópicas para tornar nossas existências menos tediosas. Tudo o que temos de palpável é um nada. Receio o vazio que me ocupa. De antemão prefiro o desconforto da convivência em lugar da ausência. Antes a bruta tempestade dos sentimentos desvairados do que a cruel indiferença alheia. Resiliência, resiliência, resiliência. Esse é o mantra. Quanta lamentação! Já olhou para cima hoje? Levanta a cabeça! Há uma eternidade sobre nós. Admire as estrelas. As cadentes passam e nem nos damos conta. Calafrios agora, nem vem, sai de reto, hein? Você não é dessas coisas? Já estamos na exceção. Não há mais o que temer. Existem poços que não têm fundo e túneis que podem nunca encontrar a claridade. Eu tive um vizinho muito espirituoso. Motivos de forças ocultas me obrigaram a cortar relações com o sujeito. O fato é que contava histórias de sua vida que eu julgava um pouquinho inventadas, mas adorava ouvi-las pela graça e também para ficar imaginando se o tal precisava de muito esforço para elaborar tudo aquilo ou se era um mestre do improviso. Sempre um caos diferente. Nunca se repetia. Seu repertório era dos mais variados temas e motes. O danado não tinha limites. Era um falastrão, daqueles bem matutos. Uma raridade. Um tipo desses que não se encontram mais. Praia de Ponta Negra, acampamento, uma família numerosa. Ouviam coisas em rádios que tocavam fitas, lembra? Gravações de espetáculos de comediantes da época, daqueles que contavam piadas em cima de um palco. Além das infâmias, ouvia-se ao fundo a plateia gargalhando com as besteiras. A única criança do grupo era um garotinho de uns 3 anos que tirava seu cochilo. Era o que pensavam. Há algum tempo, foram todos fazer o mesmo. Depois do almoço tardio, aquela sonequinha de quem tem todas as suas contas devidamente quitadas. A calma do lugar se instaurou. Nada mais se escutava. Só a brisa que soprava de leve e o mar que amansava ao cair da tarde. De repente, eu sou uma puta. Eu sou uma puta. Eu sou uma puta. Eu sou uma puta. Todos acordaram com os gritos, sem dúvida, e sem hesitação saíram de suas barracas. E, para surpresa geral, era o menino quem se autoproclamava a moça dita de vida fácil, em alto, bom som e palavras muito bem articuladas, lançadas ao vento. Eu sou uma puta! Eu sou uma puta!
Eu sou uma puta! Sentado numa cadeira de praia que arrastou até perto das ondinhas, contemplando o pôr do sol. O sol. Eu sou uma puta! Eu sou uma puta! Eu sou uma puta! Continuou declamando seu poema à beira-mar e todos gargalharam com a inocente originalidade do mocinho. Eu me divertia com as histórias. Eu sei, quando eu conto assim não tem tanta graça, né? Mas meu vizinho fazia isso como ninguém. Um grandíssimo mitômano, isso é o que ele era. Onde já se viu uma criança em tão tenra idade com tamanha inclinação para a espirituosidade. O menino confessou, era o próprio. Década de 1980, outros tempos. Nos dias de hoje, meu vizinho estaria exposto em vídeo na rede com milhões de visualizações e abaixo uma intensa discussão com comentários sobre os limites da educação na infância e a adoção da palmada como recurso corretivo do caráter. Uma chatice! Eu mesmo estaria morrendo de rir assistindo e ajudando a viralizar, mandando no grupo da família. Ai, meu Deus. Lamento que esse senhor tenha se tornado o que se tornou. Uma aberração. Nunca podia imaginar. Transfigurou-se em uma criatura abissal. Fui até obrigado a me mudar só para não correr o risco de cruzar com ele nos arredores do bairro. A verdade é que nunca conheceremos profundamente uma pessoa. Há rumores sobre a aprovação de uma vacina em breve. Dizem que para os que já foram afetados é um antídoto que reverte até o quadro mais avançado do distúrbio e os indivíduos passam a discernir melhor sobre os fatos. Os que estão do outro lado precisam de mais de uma dose para recobrarem o bom senso. Para os daqui, uma dose única é suficiente. Os que ainda não foram atingidos, aqueles que se isolaram voluntariamente, tornaram-se imunes à exposição quanto mais precocemente repousaram esplêndidos sobre o berço da sensatez. É comprovada a eficácia da absorção imediata do fármaco que promove a distinção entre o que é real e falso diante de regimes repressores que tentam impor suas abominações. Mas a imunidade adquirida não é duradoura. Tem prazo de validade só até a próxima temporada, que está prevista para estrear em 2022. Aí recomeça todo o debate infame e inútil. O vírus sofre mutações imprevisíveis em tempo recorde, atingindo mais facilmente espécies que se locomovem em manadas ou rebanho. E há mais de uma cepa viral em circulação. Tem uma que atende pela alcunha de Neoreacionarius curvatorius bovinos 38. Afinal, a cadela está sempre no cio. Não sei por que os antigos dizem isso, mas é o que dizem. E se os antigos dizem? Sinceramente, prefiro não arriscar em que categoria nós nos enquadramos. Tem ainda os isentos assintomáticos. Grupos de hábitos peculiares e de risco altíssimo, afirmam especialistas. Extremamente apáticos e potenciais disseminadores do contágio, pois se auto-intitulam imbatíveis por terem diplomação e medalhas. São os maiores propagadores epidemiológicos de inverdades, porque negam as evidências científicas históricas da gravidade do momento. Simplesmente fizeram como o prefeito e lavaram as mãos. O Pôncio Pilatos, só para elucidar. Para esses, reservam uma carga cavalar de choque de realidade para o realinhamento do discurso, do eixo discursivo, a fim de um elevado grau de tolerância para o contraditório, com relativa dose de consciência de classe e reconhecimento do próprio lugar de fala e privilégios. E não há opção.
O tratamento é compulsório. Para mim, os mais perniciosos, casos perdidos, é a sua opinião. Sobre isso eu também ouvi falar que foi revogado o direito à liberdade de expressão. Tudo fora relativizado. Apenas porque alguém ousou dizer metaforicamente que o sol nascia para todos. Contra-argumentaram, então, que não se pode afirmar uma barbaridade dessas sem avaliar as consequências das palavras proferidas e o quanto elas ferem aqueles que não têm acesso à luz solar por falta de oportunidade. Então eu penso, mas cancelaram o sol e ninguém mais tem essa regalia. O que nos resta é suplementação de vitamina D. É fato consumado. Ou não. Ou não. Circulam boatos sobre o paraíso perdido, onde o astro-rei ainda dá o ar de sua graça e alegra as manhãs de romeiros determinados e incansáveis que encontraram seu paradeiro em terras longínquas. Justificado o silêncio, então. Nem passarinhos ouço mais cantando por aqui. Até os girassóis arrancaram suas raízes, se arrastando mundo afora em busca de alguma orientação lúcida de para onde se virar, se para um lado ou se para o outro. Quantos ainda somos? Eu perdi a conta. A última vez que verificamos éramos o suficiente para mantermos tudo como está. Um de cada vez diga eu em voz alta, por gentileza, e eu farei a contagem. Ainda somos muitos. Parece-me. Diria que somamos pouco mais de 30%, não mais que 50%. Quando teremos uma nova oportunidade de virar o jogo? Precisamos nos ater a isso. Não se trata mais de uma mera disputa ideológica, há muita coisa envolvida. É um caso de garantia da existência. Exagero depende de que extremidade da corda estamos. A ponta puxada com mais intensidade tende a vencer a batalha. A corda sofre mais pressão com mais veemência do lado que tem mais mão de obra disponível, pelo menos teoricamente, mas nem sempre. Quantidade não quer dizer necessariamente garantia de satisfação. Veja lá na América, por exemplo, a mulher tinha mais adesão por parte dos norte-americanos do que o outro candidato que venceu a disputa. Foram mais de 300 mil ou 3 milhões de votos de diferença, só que com vantagem para ela. Mas a corda pode romper-se. Haverá resistência. Entendem o que sempre tento dizer? Vocês só querem vencer a discussão. Isso é o que realmente está em jogo aqui. O embate só existe na cabeça de vocês. As pessoas já desistiram de insistir nessa partida entre o bem e o mal, o certo e o errado, ou se viramos à esquerda ou à direita. O que conta agora é o que parece convincente ou mais convincente, e aquilo que corrobora com o que elas mesmas acreditam ou não acreditam. É uma questão de algoritmo e não mais de ideais. As disputas também não se dão mais no campo das ideias, da política, da filosofia, sociologia ou da antropologia. A luta se dá naquilo que gera engajamento virtual ou convulsão social. Nunca chegam a um denominador comum porque não importa mais quem tem razão. O que vale é a guerra que bombardeia informações e que proporciona o descontrole das mesmas.
Não anseiam mais por se alinharem a algum combate pelo qual realmente vale a pena empenhar dedicação. O que prevalece é a lógica da ausência de lógica. Olha quem resolveu opinar. O muro está bem adiante, ela só andava alternando os sentidos, tentando apenas se equilibrar para não cair nem para um lado nem para o outro. Agora desandou a tagarelar. Haja paciência, haja paciência. Como é que está tudo do seu lado? Infinitamente escuro e sem obstáculos, pelo menos até onde consigo enxergar. Aqui acontece exatamente o mesmo. Uma infinitude de desilusões, distorções, decepções, intenções, frustrações, invasões, perturbações, purgações, ilações, divagações. Mas quero permanecer aqui. Esse lado fortalece minha crença no livre-arbítrio e na laicidade do estado de sítio, imunidade parlamentar. Também é daquelas que dão prazer de ouvir. Data máxima vênia! Essa é de lascar. Se me permite, eu admiro sua perseverança, mas eu discordo do seu ponto de vista. A liberdade é algo questionável. O que há de livre na impossibilidade de realizar o que tanto deseja no mais recôndito de seu íntimo? Sua autenticidade, a da tal liberdade, se manifesta apenas para quem a possui e realmente a coloca em prática. E tenho dito, teorias avançadas e praticamente consolidadas pela comunidade científica defendem que o Sol não fora realmente cancelado, como especulam, e sim a Terra é que teria deixado de girar em torno do astro e de si mesma. Estaria completamente inerte no espaço, sem movimentos de rotação ou translação. Apenas um dos lados dela permanece eternamente iluminado. Perdoe a ironia, mas claramente não onde nos encontramos agora. Outra suposição defende que nosso planeta teria sido sugado por um buraco negro e estaríamos vagando, desprendidos, desapegados e sem paradeiro. Como a tripulação de um navio sem comandante, à deriva, num vácuo cósmico e surfando por outros sistemas e galáxias. Será que existem icebergs siderais? Tratando-se dessa ou outra hipótese qualquer que tente explicar essa imposta condição de notívagos, o que temos de incontestável é a escuridão infinita à nossa frente. Tentar avançar em qualquer direção que se opõe ao limite do qual nos tornamos subjugados seria como explorar o desconhecido de nós mesmos.
aprofundar-se num estado de autoconhecimento indescritível e com consequências imprevisíveis. O fardo das trevas. O muro que aparta. Andarilhos que caminham rentes à extensão de sua concretude tão imponente, almejando o reencontro com a abstração poética de si mesmos. Jornada insólita pela busca desenfreada do caráter épico de suas subjetividades. A solitude dos que assim se percebem, ainda que acompanhados, e que apenas proseiam em solilóquios que ecoam pela vibração do som de suas vozes em atrito com o ar e retornam para seus emissores ao encontrarem barreira logo adiante. Consegue perceber que algo se aproxima? A melancolia. Não, sim, cada vez mais perto. Porém, ainda leva tempo. Torço para que não seja mais uma daquelas senhoras testemunhas do The End of the World. Vagam por aí tentando comprovar suas teorias absurdas de que só restaram nós por essas bandas e que precisamos aceitar tal condição para alcançar a redenção. Afirmam que praticamente toda a população deste planeta fora dizimada numa guerra civil. Uma tragédia anunciada e sem precedentes na história da humanidade. Algo tão catastrófico que faria ruborizar de vergonha os sapiens que extinguiram os neandertais e tantas outras espécies humanas ao longo da irrefreável ganância pela exclusividade. Tentam nos convencer de que nos deixamos engendrar numa trama maquiavélica, cheia de reviravoltas, revelações, quiprocós e arapucas arquitetadas por alienígenas que se fizeram semelhantes a nós, se infiltraram e instauraram a balbúrdia. Nos ludibriaram. Puseram orangotangos contra humanos. Najas, emas, gansos, dogs, caramelos, unidos conspiraram e nos enganaram, colocando-nos uns contra os outros. Humanos versus humanos. Uma batalha sangrenta. Veja se isso é plausível. Armas biológicas enviadas por SEDEX. Explosões nucleares acionadas à distância com simples ativação por comando de voz. Eventos de exterminação coletiva. Câmeras de gás em encontros para reuniões clandestinas em saunas. Minas terrestres em raves. Disparos em massa de notícias falsas por aplicativos de mensagens que elegeram o líder de uma nação. Vírus cibernéticos de destruição de circuitos de comunicação, alterações genéticas realizadas em laboratórios para fins escabrosos, contenção totalitária dos recursos naturais e controle da distribuição dos mesmos somente para os que possuíam capital. Movimentos patriotas onde multidões se sacudiam em protestos, se exaurindo em coreografias até finalmente morrerem de vergonha. Reality shows que propunham debate até a última gota de saliva entre seguidores da nova ordem e adeptos arrependidos numa disputa insaciável pela razão e por fim morriam de sede. Exposições de arte contemporânea censuradas por fanáticos que organizavam suicídios coletivos em prol de suas causas, ressurgimento de grupos que remetiam ao KKK e todo tipo de tortura psicológica promovida pela mídia sensacionalista que fora dominada pelo poder vigente. Apenas uma pequena parcela dos seres terráqueos fora dividida em castas, selecionados, testados e aprovados por uma suposta superioridade baseada em teorias de supremacia mediúnica. Todos devidamente cadastrados e cada qual com seu chip implantado sob a pele. Um casal de cada espécie. Não permitiam formações outras que não as consideradas naturais segundo preceitos religiosos. E assim foram todos levados por um sistema rebuscadíssimo de transporte por fibra ótica numa grande nave, alçados a uma realidade paralela onde iniciaram uma nova civilização, baseada numa
era tecnológica e extremamente avançada. Bobagem, seríssimo. Tem até um livro cultuadíssimo de um guru, ideólogo, ultraconservador, que profetiza versículo por versículo que esse mundo em que vivemos findaria. E o primeiro sinal seria a ausência de luz. Logo após a construção do muro. Nesse outro sistema paralelo, onde tudo é digital e remoto, até conceitos como moral, ética e politicamente correto são periodicamente debatidos e reavaliados em congressos infindáveis, em plataformas de reunião virtual, que me fazem até pensar na legalização da eutanásia só para eu não morrer pelo tédio. Sim. Sim. Por lá andam até assistindo transmissões ao vivo pela internet, onde pessoas se esforçam para entreter os confinados em troca de aplauso, que é a Bitcoin deles. Tem de tudo. Stand-up de humor duvidoso, shows de toda sorte, receitas culinárias, testes de fidelidade com câmeras escondidas, trollagens com tios do pavê. Tem até quem decore textos e atue para a audiência através de lentes como se personagens fossem. E alguns vanguardistas destemidos não se intimidam em blasfemar e denominar a experiência como teatro. Mas não é teatro. Porém, de algum modo é. Mas na prática não é. Na prática que é. Então é na teoria que não é. Mas não deixa de ser de algum jeito. De jeito nenhum. É teatro. É um novo teatro. É uma redefinição do modus operandi. Teatro é teatro. E fim. Então é o pós-teatro. Mas não é teatro. E há fóruns online com debates inflamadíssimos sobre qual é o papel da arte, se é a arte que nos serve ou nós que a servimos. Artista para quê? Arte para quem? De onde é que vem o pagamento da mamata? Eu falo em confinados porque em Flatland é como chamam o lugar. Flatland. Nem tudo é plenitude no namastê. Dizem que há uma contaminação que já se tornou endêmica e a sociedade terraplanista se isolou em seus domos de proteção magnética de altíssima eficiência e que bloqueiam a invasão de seres indesejáveis. Notícias disseminadas pelas testemunhas dão conta de que se trata de uma mutação da geosmina que, por descuido, levaram para essa outra realidade em garrafinhas de água mineral do Rio de Janeiro, a fim de terem o protótipo para a reprodução da mesma por lá e abastecimento da população, e que se tornou altamente contagiosa e letal para os que se aproximam dos infectados, mas não há com o que se preocupar. Gastam litros e mais litros de hipoclorito de sódio a 2% de concentração para a potabilidade do H2O e para a higienização e salubridade dos ambientes. Dizem que os habitantes estão até desenvolvendo uma nova forma de processo evolutivo da espécie graças ao consumo excessivo do hipoclorito. Passaram a urinar desinfetante purinho. É tudo muito clean e autolimpante. E o delivery funciona muito bem, tudo é pedido por aplicativos e as lives de sertanejos os animam todos os dias. Lá não fazem chamadas, eles vivem em eternos calls. Estão sempre atolados por brainstorms e as turras com seus deadlines. Parecem bastante civilizados. Dizem que o lugar lembra até um episódio dos Jetsons em looping eterno. Julgam que somos os últimos resistentes dessa tentadora distopia. As testemunhas do The End of the World tentam nos catequizar e aceitar a existência dessa outra realidade, já que estamos sob a iminente ameaça da chegada de algo avassalador que porá fim para todo sempre em qualquer tipo de vida ainda sobrevivente neste mundo. Não sei do que tanto falam. Que diabo de algo avassalador é isso? Esse mundo já acabou.
A gente é que ainda insiste em continuar. E querem porque querem salvar nossas almas que vagam, perdidas, beirando o muro. Você ouviu isso? Foi Teobaldo que ronronou. Deve estar sonhando prevaricação. Só você mesmo para pensar numa coisa dessas assim, num momento como esse. Não, me refiro aos sonhos de Teobaldo. Eu falo da expressão que define o ato de prevaricar. Deixar de cumprir uma obrigação, um dever, uma lei. Corromper-se ou a outrem. Vez ou outra eu lembro de algum vocábulo que me faz refletir sobre um tempo quando as coisas ainda faziam sentido. Onde havia qualquer sensação de pertencimento, meritocracia, por exemplo. Também é muito boa. Símbolo de uma era. As pessoas eram o que conquistavam por merecimento e acabou. Quando foi que nos tornamos tão cínicos? A sociedade regrediu. Contra fatos não há fatos contrários. Acho que era assim que dizia. Nascia um bebê enorme. 5 quilos distribuídos em quase 60 centímetros de criança. Praticamente um bezerro. Eu não sei como é que minha mãe foi capaz. Parto normal. Eu vim ao mundo já com a boca reganhada, berrava, exigindo e desejando os seios fartos de mamãe. Era esganado, um azogue, como se falava. Eu não sentia fome, eu tinha verdadeira fixação, eu tinha gana e grunhia, zurrava. Só me calavam quando estava com a boca ocupada pelos peitos de mamãe e a sugava sem dó nem piedade. Na adolescência eu nutri uma paixão platônica pela Gal. Durou anos e anos. Quando adulto, depois de estabelecido financeiramente, mamãe, que havia definhado, me obrigou a pagar uma cirurgia restauradora para suas tetas. Dizia que fui o culpado pela perda total porque eu era um insaciável. Mamei até os 10 anos. Eu banquei a intervenção sem titubear. Era o mínimo que eu podia fazer. O resultado ficou divino. Uma verdadeira obra de arte. Mamãe fez questão de ostentar orgulhosa o par de peitos numa rede social com a legenda: o dinheiro não compra tudo, mas devolve a autoestima. Morreu 6 meses depois. Câncer no pulmão. Mas com peitos de dar inveja a qualquer sexagenária. Eu no velório, eu fiz questão de vesti-la com um decote bem ousado que destacasse toda a exuberância. Não sei porquê, mas lembrei-me de Dercy. A família ficou petrificada. Me acusavam de heresia, mas mamãe nunca foi uma mulher de respeitar ritos ou convenções e muito menos dava satisfação de suas escolhas para ninguém. E tinha horror a tal família tradicional. Ela dizia que família boa era a família que morava longe, de preferência no estrangeiro, para sentir saudade e encontrar só de vez em quando. Possivelmente é dela o título de primeiro topless censurado pelo Instagram. Tinha mania de inventar expressões só pelo prazer da subversão. Contra fatos, não há fatos contrários. Mamãe era sagrada para mim. Noite passada eu resolvi burlar o muro. A necessidade de encontrar alguém fisicamente estava me sufocando. O desejo é algo indomável. Não só pelo ato carnal em si, mas pelo encontro com o outro, o olho no olho, as palavras que são ouvidas em tempo real, o toque, o cheiro e o diálogo que flui sem a intervenção dos emojis, gifs e figurinhas, sem a ansiedade das mensagens não visualizadas, ou o desgaste das mal entendidas, ou pelo contrário, muito bem interpretadas. Resumindo, foi para fuder mesmo.
Decidimos assumir o risco. Algumas horas depois, percebemos que tínhamos cometido um terrível equívoco. Pulou para cá já bem tarde. Combinamos assim pelo Telegram. Já tínhamos nos visto outras vezes, demos match antes da segregação. As coisas seguiram seu percurso, tudo muito bem. Dormimos juntinhos. Mas o despertar foi decepcionante. Papo vai, papo vem, descobri que o moço é filho de uma figura pública que é conhecida por seus atos questionáveis, para dizer o mínimo. Já esteve preso algumas vezes. Eu me senti enganado, eu não pude calar. Eu disse o que pensava sobre o tal homem, pai do rapaz. Não medi palavras. Minha condescendência não foi suficiente para me fazer resistir a tamanha afronta, mas o moço insistiu em defendê-lo e chegou a usar a expressão "um grande homem" quando se referiu ao progenitor e disse que eu não tinha provas das minhas acusações, apenas minhas próprias convicções. Ele estava certo. Quem produz evidências é detetive, é promotor, polícia, imprensa investigativa e criminosos descuidados. O homem em questão já tinha ido para a cadeia umas 5 vezes e liberado por motivos que nem a própria justiça consegue explicar, se é que há alguma justificativa possível. Para piorar, seguir com meus ataques. Eu disse que Pedro Sérgio Álvares Cabral também era um grande homem para a família dele, assim como o Bessias, o mandatário. Inclusive defende os seus com unhas e dentes e comprando uma boa parte dos arredores daquela região ali da Presidente Vargas, da Praça Mauá, Avenida Rio Branco, Cinelândia, Castelo, Praça 15, Lapa e adjacências para manter seus familiares protegidos das perseguições que vem sofrendo. Até Hitler, eu disse, também pode ser assim considerado para os que compactuam suas teorias. Tudo é uma questão de ponto de vista, não? Peguei pesado? A verdade é que o rapaz foi embora magoado e os planos de casamento escorreram por água abaixo. Ah, sim. Eu esqueci de mencionar esse detalhe. Cogitamos contrair matrimônio. Você acha que fui radical? Fizemos plano até de criarmos um casal de guaxinins juntos. Teobaldo ficaria enciumado. No início. Mas com o tempo seríamos como uma família. E ele é um rapaz tão interessante. Mas agora é tarde. Já me bloqueou em todas as suas redes de contato. Ao mesmo tempo eu fiquei pensando assim, se eu não surtei. Assim de leve. E tudo não passou de coisa da minha imaginação ativada com a superdosagem de melatonina e gin que ingeri pouco antes dele pular para cá. Porque na lembrança o que sobrou foi um borrão de situações desconexas. Nossa! Você ouviu isso? Você ouviu algo aí de cima? Teobaldo passou aqui voando como quem fosse tirar o pai da forca e pulou o muro. Com certeza ele escutou. Foi um ruído de deslocamento, uma força estranha, como um forte tremor, só que não aqui exatamente. Teobaldo é muito sensível, coitado. Só espero que ele não desapareça. Às vezes receio ficar sozinho por longo período. Não fossem vocês por perto, talvez eu já tivesse sucumbido. Ainda que a gente tenha pensamentos distintos, opiniões divergentes, pelo menos o diálogo existe. As pessoas deveriam conversar mais. Teobaldo comigo não troca uma palavra, me ignora solenemente. Mas apenas sua presença já me equilibra o alinhamento dos chakras.
Eu não sei o que eu vou fazer se meu pretinho não voltar. Mas dizem que os felinos se apegam ao lugar. São territorialistas. Ele volta assim. Quando foi a última vez que discutimos para valer? Nem me lembro. Acho que foi quando votamos para eleger qual de nós seria o porta-voz nas assembleias que discutiram a potencialização radical para trazer à tona o nacionalismo perdido aqui no condomínio. Eu, particularmente, não gosto daquele slogan que o síndico eleito criou para sua campanha. Eu acho contraproducente, mas fui voto vencido. Se quiser insistir nesse erro em sua candidatura à reeleição, eu vou tentar sugerir algo menos prepotente e mais popular. Tem que ter mais apelo com as massas. A grande verdade é que o mundo virou de cabeça para baixo. O Brasil acima de tudo. Por vezes percebo imagens que me transpassam, como se materializassem rapidamente diante de mim e desaparecessem com a mesma velocidade. Fragmentos de memórias em flashes. Momentos de um passado remoto, mas nem tanto assim. Vocês também têm essas experiências? Estão ficando cada vez mais frequentes. E quando eu sou atravessado por elas, eu me sinto vulnerável, como se não existisse mais ninguém à minha volta. Apenas as memórias. Como o escuro que nos cerca se tornasse ainda mais opressor. Um completo breu, que nem as fagulhas de luz ainda resistentes tivessem força para iluminar os outros. Vocês. Então só sobra eu. E eu sei disso não porque me vejo, mas porque tenho a consciência de que ainda estou aqui. Como se insistisse na própria existência. Uma vez ouvi que todos temos consciência, inclusive os animais considerados irracionais, mas apenas nós, seres pensantes, temos consciência de que possuímos essa tal consciência. Os demais apenas existem. Seguem sua programação natural. Não se dão conta da própria relevância, não se apegam em elucubrações sobre as implicações de estarem vivos, apenas estão, são o que são, existem aos nossos olhos, mas não existem para si mesmos. Existir é uma questão de consciência. Existir é uma questão de consciência. Óbvio, o instinto da sobrevivência é comum a todos nós. Quando essas imagens me transpassam e tudo se torna mais escuro do que o habitual, eu me abraço com força para ter certeza de que permaneço aqui também de carne e osso. De que não foi apenas minha consciência que restou solitária, vagando com essas memórias que povoam o meu inconsciente. Com frequência penso que a morte é exatamente isso. Uma matéria que se deteriora porque a engrenagem do corpo deixou de funcionar, entretanto a consciência segue ativa porque independe de um vínculo físico que a mantenha viva. E a consciência é algo etéreo, com vontade própria. É autossuficiente. Por isso, tantas vezes, ela reage contra você quando não compactua com algum ato que você tenha cometido e não te deixa dormir por isso. Se mostra atenta, pressiona, alerta,
cutuca, remói, revira, perturba, aponta, recorda, ataca. Jamais acredite quando disserem que alguém não tem consciência. Mais cedo ou mais tarde, seja para quem for, ela se manifestará e apresentará seus argumentos persuasivos. Essa conversa está séria demais. Falemos de amenidades, sobre superficialidades que nos alienem e nos descolem da turva realidade que nos acomete. Contavam-me que quando criança eu era um tantinho sádico. Eu gostava de espiar o sofrimento das outras pessoas, fosse física ou emocional. Eu, se percebia alguém triste, eu me aproximava e pousava ao lado. Só ficava lá, como quem oferece o ombro, ou somente um inocente e desinteressado apoio moral. Gatos, aliás, fazem isso. Eu não falava nada. Eu apenas absorvia por osmose aquela sensação experimentada pelo outro. Consideravam-me gentil pela atitude de um ser dócil, empático e que demonstrava compaixão pela tristeza alheia. Mas a verdade é que eu ria suavemente de canto de boca. Aquela energia, de alguma forma, me alimentava o espírito. Depois de algum tempo, me sentindo abastecido, eu me desvencilhava em silêncio absoluto. Quase sem que o outro percebesse minha retirada estrategicamente calculada. E seguia com as minhas brincadeiras e jogos infantis. Havia algo de perverso naquilo. Como quando eu dava a mão à minha irmãzinha, caçula, e sem nenhum pudor moral colocava o dedo na tomada para ambos levarem juntos uma descarga elétrica. E depois apenas observava a sua reação. Encarando o seu semblante. Nós compartilhávamos uma dor. Em enterros de familiares, por exemplo, eu fazia questão de sempre estar presente. A atmosfera impregnada naquele ambiente, transbordando de lágrima e dor, me deixava em júbilo. Eu não ficava perto do defunto velado, não. Aquilo era só matéria em putrefação. Não havia mais sofrimento habitando a carne. Apenas passeava sorrateiro entre os presentes no velório e respirava fundo para interiorizar a densidade que tornava o ar quase palpável. É um tanto fúnebre, eu sei. Na época eu não fazia ideia do quão inapropriado para um garoto esse comportamento poderia parecer. Fato é que nunca tive medo da dor, estivesse ela no corpo ou na alma. Eu tenho horror da indiferença, da ausência de sentimento. Levar o choque de mãos dadas com minha irmãzinha era uma maneira sórdida de entender empírica e traumaticamente o que significava estar vivo em companhia. Se não restassem apenas nossas consciências pairando e nós continuássemos sentindo, por breve tempo que fosse, após me desligar da tomada, a corrente eletrizante que nos uniu, era indício irrefutável de que driblamos a tão temida morte. Com o passar dos anos, essa especificidade da minha personalidade foi se diluindo até desaparecer por completo. Só restaram as vagas lembranças e as histórias que me contaram. Minha irmã, aliás, é outra que nunca mais encontrei. Desapareceu, assim como minha morbidez. Se bandeou para o outro lado. Às vezes me perco em suposições e me pego cogitando se não foram as descargas elétricas que danificaram o juízo dela. A consciência, mais uma vez, fazendo jus ao seu papel inquisidor.
Por fim, restamos nós. E a força imagética das memórias nas quais me apoio para não despencar na ribanceira. As lamparinas apagarão em breve. Não há mais combustível que alimente o fogo. O gerador parou. As pilhas e baterias estão fracas, apenas suspiram. Quando não for mais possível nem mesmo enxergarmos a um palmo diante de nossos narizes, não esqueçamos que ainda temos nossas vozes. E mesmo que nos calemos em profundo silêncio, a consciência é verborrágica. Imaginem apenas elas, independentes, livres, desprendidas de nós, que apenas somos sua residência temporária e reunidas numa convenção universal com tantas outras consciências que desandam em falatório, porém não se comunicam umas com as outras, apenas falam consigo mesmas, não escutam umas às outras, mas anseiam ser ouvidas e ouvir. Mas é impossível. Nós estaremos lá, integrando uma constelação formada por um incontável número de consciências produzindo um vozerio surdo, sedentas por diálogo, desesperadas, desterradas, desamparadas, e quando, depois de muita gritaria, finalmente se derem por derrotadas e entenderem que a tentativa alucinada de serem ouvidas foi em vão, mergulharão no mais profundo de suas desesperanças e remorsos. Então descerão a um patamar mais profundo e temeroso. Se recolherão em uma espécie de subsolo delas mesmas. Cada qual em sua própria introspecção. O tempo vai passar, ele sempre passa. Anos, séculos, milênios, na velocidade da luz. As estrelas agonizam. Quando vemos seu brilho na abóbora celeste, é interessante saber que possivelmente elas não existem mais. E que a iluminação que produziram em algum momento ainda pode ser avistada daqui. Lá em cima é um agrupamento de luzes que ainda resistem e viajam no tempo e espaço. Mas não se esqueçam, elas, as estrelas, podem estar mortas. Ainda assim, as consciências permanecem vivas apesar de moribundas. Presas a essa condição, reclusas e autocentradas, alheias ao fato de também formarem uma civilização. E quando menos se puder prever, de cada uma das consciências supostamente adormecidas do mais profundo de sua reclusão, emergirá um emaranhado de histórias testemunhadas ao longo de uma existência, como uma implosão de fatos esquecidos, perdidos no inconsciente, memórias remotas, enterradas por mágoas, empilhadas umas sobre as outras e enfileiradas como um cenário virtual em 3 dimensões, onde os acontecimentos vividos poderão ser avançados ou regredidos com o deslizar de dedos num mosaico repleto de histórias coexistindo em tempo real. Independente de qualquer vontade, nós estaremos lá, solitários diante da própria vida. E de repente a consciência se deparará com nossa presença. E nós compreenderemos que agora existimos apenas dentro daquela realidade. Olharemos ao nosso redor e não avistaremos mais ninguém, a não ser nós mesmos e os momentos que passamos quando estivemos encarnados. Mas as pessoas que fizeram parte de toda uma vida não estarão lá. A sua visão limitada apenas enxerga a si mesmo dentro das histórias que viveu. Será como se você tivesse passado por uma vida inteira sozinho, interagindo com ninguém. E você se perguntará como aquilo é possível, afinal todas aquelas pessoas existiram. Eu não estava só, eu não vivi sozinho, eu conheci muita gente, eu beijei muitas bocas, eu dormi com outras pessoas, eu estudei, eu abracei, eu sonhei, eu corri, eu lutei, eu festejei, eu chorei e sempre estive acompanhado em todas as ocasiões. Ou não, eu não sei para onde foram todos. Eram milhares, milhões.
Pareciam enfeitiçados, zumbis caminhando e seguindo algum tipo de voz que só eles entendiam, como que determinados a uma mudança de rumo, só que ao sentido contrário ao da boa-fé, como quem peregrina por um milagre, marchando e seguindo, buscando um salvador. Em prol dos cidadãos de bem e seus bons costumes, almejavam um lugar onde livros deveriam ser queimados junto com a floresta amazônica e armas liberadas para que a população pudesse se defender da ditadura gay, das ideologias de gênero e da escravidão do comunismo. Caminhavam em passeatas como que hipnotizados por um encantador de serpentes. Uma multidão cada vez mais próxima está chegando. Não adianta tentar fugir. Não há para onde ir. Parece que sinto agora o terror das passadas pesadas. 1, 2, feijão com arroz. Os gritos de ordem, um vozerio sem consonância. Uma polifonia desafinada. Avante, avante, avançam. Não temem o futuro. A quem pertence o porvir? Dia ensolarado. Bandido bom é bandido morto. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe. Eu quero mamar. Acabou o leite, acabou o mingau. Acabou, acordou, ele acordou, acorda, amarra no poste, chicoteia, é só mirar na cabecinha. Não houve escravidão, não houve ditadura, houve revolução. A história que a história camuflou. Sem corpo não há crime, esconde, desaparece, corta em pedacinhos, dá para os Dobermans. Roupas coloridas, dançantes, saculejantes, bandeiras tremulavam, mão na parede, afasta as pernas, mostra a tua cara, mãos ao alto, olha a onda, a nova onda, olá, olê, liberdade, ordem, liberdade, progresso. Abre as asas sobre nós. Alto-falantes, ame-o ou deixam esbravejam. Nosso país jamais será vermelho. Desaparecidos, torturados, exilados, censurados. Intervenção militar, clamam. Independência ou morte, clamam. Clamam e marcham. Marcham e clamam. Brado retumbante de um povo heróico. As margens plácidas. A taça do mundo é nossa. Vamos todos cantar. Somos milhões em ação pra frente, Brasil. Salve a seleção. É gol! É gol! É gol! Avançam, domingo em Copacabana, continuam sua caminhada rumo a um destino indefinido, sombrio, trevoso, gritam, berram, vaiam, aplaudem, seguem o líder. Tudo que seu mestre mandar, faremos todos. Cala a boca, já morreu. Quem manda aqui sou eu. Primeiro a gente tira, depois a gente tira, mais tarde a gente atira. Na calada a gente enterra. Não precisava cavar muito, foram poucos, poderiam ter sido muito mais, mas tem que caber todo mundo. Cava mais, abre mais. Foram muitos buracos, milhares. Ainda tem os porões. Continua cavando, quem mandou matar não desiste, todo mundo vai morrer um dia. Antes de sair, apaga o último. Persiste, perseverança, ele ajuda quem cedo madruga, gentileza gera gentileza, o amor prevalecerá. Você pode até chorar por uma noite, mas no dia seguinte o pranto persistirá. Porra, o famoso de cu é rola, engole, não soluça, levanta, não desanima, samba, balança essa bunda, sapateia, levanta a poeira, joga pro universo, tenha fé que vai, um filho teu não foge à luta, não desiste nunca, pode tudo naquele que o fortalece. Ainda que ande nos vales das sombras, compra teu pedacinho no céu. O corretor é teu pastor e o terreno lá em cima não te faltará. Pagando bem que mal tem, dá aquele jeitinho, sabe com quem está falando? Aproveita para passar a boiada. Estão bravos, enfurecidos, é uma debandada de desnorteados, enraivecidos, seguem o fluxo intenso, apenas se deixam levar quase que empurrados uns pelos outros, amontoados, desgovernados, acéfalos, repetem para si mesmos absurdos, acreditam neles, uma mentira contada muitas vezes deixa de ser mentira. Lembram monstros mitológicos? Parece que os vejo agora aqui, vindo na nossa direção. Vocês também estão sentindo? Volta, Teobaldo. A aproximação é cada vez mais intensa, vem do espaço. Eu estou perdendo parte da visão que tinha do céu. É um corpo celeste incandescente, não consigo identificar, de uma massa desproporcional para a nossa capacidade de acomodá-lo. Está cada vez mais próximo, é gigantesco. Está vendo? Está ficando muito quente aqui, insuportavelmente quente, vai colidir. Será assim a personificação do tal ser supremo, onisciente, onipresente e onipotente, que tanto causava discórdia entre seus procuradores aqui na Terra? É sobre isso a tal máxima, Deus acima de todos! Espera um pouco, por favor. Eu quero ver vocês. Não interessa, eu quero ver vocês. Olhar para vocês. Perceber também o quanto
e como vocês estão olhando para cá. Eu preciso ver vocês. Vocês que estão me olhando, me ouvindo também. Sempre que vai chegando perto desse momento, quando eu digo esse texto, assim, olhando para vocês aqui comigo, ou vocês daí, olhando para mim, porque vocês estão comigo, aqui comigo, de alguma forma, eu sei, nós estamos juntos. É meio brega, piegas, mas estamos de algum jeito conectados. Vibrando numa mesma sintonia, compartilhando uma coisa única, efêmera, um sentimento inexplicável, possivelmente intraduzível na nossa língua, meros mortais que somos. E sempre que chega nessa exata hora, eu só tenho vontade de... foda-se. Só vem. Pelo menos haverá luz. Fim do mundo.